Chega em frente ao palanque oficial o excelentíssimo senhor José Ivo Sartori, governador do estado do Rio Grande do Sul, acompanhado do excelentíssimo senhor general de exército Antônio Hamilton Martins Mourão, comandante militar do Sul. Encontra-se presente o excelentíssimo senhor Sebastião Melo, vice-prefeito municipal de Porto Alegre. Dentro de alguns instantes, teremos o início do nosso tradicional desfile de 7 de setembro. Em todos os lugares do mundo, o brasileiro mostra a convivência harmoniosa da solidariedade, do espírito comunitário e da imensa generosidade do nosso povo. 7 de setembro, 193 anos de independência do Brasil. Há 193 anos, à beira do riacho Ipiranga, ecoava um grito de liberdade. Dom Pedro declarava a independência do Brasil. Hino da Independência do Brasil. Ficar a pátria livre é o que diz o hino da independência. Ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Aproxima-se do palanque oficial embarcado em uma viatura blindada de reconhecimento média sobre rodas Cascavel, o excelentíssimo senhor general de brigada Luciano José Pena, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sul e também comandante-geral do desfile. O Estado-Maior do comandante-geral do desfile está composto por oficiais da Marinha, Exército, Aeronáutica e Brigada Militar. Aproxima-se do palanque a bandeira nacional, que encerra no conteúdo grandioso de sua simbologia a própria alma da nacionalidade brasileira. A bandeira nacional sempre honrada e respeitada por todos os brasileiros. Está condecorada com a insígnia da Ordem do Mérito Militar. Desfila ao lado da bandeira nacional o estandarte do Exército. Conduzidas a cavalo por alunos do Colégio Militar de Porto Alegre, desfilam as 12 bandeiras históricas do Brasil. Elas representam as diferentes fases históricas da formação luso-brasileira. São elas: a bandeira da Ordem de Cristo, a bandeira real, a bandeira de Dom João III, a bandeira do domínio espanhol, a bandeira de Dom João IV, a bandeira do Principado do Brasil, a bandeira de Dom Pedro II de Portugal, a bandeira real do século XVII, a bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, a bandeira do regime constitucional, a bandeira imperial do Brasil e a bandeira provisória da República. Aproximam-se do palanque neste momento, conduzidas por graduados a pé, as insígnias dos grandes comandos e grandes unidades. Poderemos identificá-las a partir da direita às insígnias do 5º Distrito Naval, do Comando Militar do Sul, do 5º Comando Aéreo Regional, da 3ª Região Militar, do Comando de Artilharia do Exército e da Brigada Militar. Aproxima-se do palanque oficial os veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Esses homens foram aqueles que trouxeram para o Brasil a liberdade e a democracia depois de lutarem nos campos de batalha na Itália entre 1944 e 45 na Segunda Guerra Mundial. Desfilam os veteranos da FEB, liderados pelo seu presidente, senhor Jorge Krieger de Mello. A eles todos o nosso respeito e os merecidos aplausos. Aproxima-se do palanque a Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais.
A Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais congrega basicamente os fuzileiros navais, mas também militares de outros corpos da Marinha, integrantes de outras forças singulares e civis, desde que cultivem os ideais e o espírito de corpo peculiares aos combatentes anfíbios. Foi fundada em 7 de outubro de 1995. Sua sede regional fica no Rio de Janeiro, com seções regionais em Belém, Natal, Recife, Salvador, Brasília, Nova Friburgo, São Paulo e a seção regional sul com sedes em Porto Alegre e Uruguaiana. Desfila neste momento a Associação dos Veteranos do Batalhão Suez. Em consequência de uma resolução da Assembleia Geral da ONU de 5 de novembro de 1956, foi criada a Força de Emergência das Nações Unidas, com a finalidade de amenizar os constantes hostilidades entre árabes e judeus no Oriente Médio. Do Rio Grande do Sul partiram 3 contingentes nos anos de 1959, 1963 e 1967. Em 19 de maio de 1967, o secretário-geral da ONU, acatando solicitação dos países árabes, extinguiu a primeira força mantenedora de paz entre as nações. A 5 de junho de 1900, a Guerra dos 6 Dias entre Egito e Israel, legando ao último contingente o batismo de fogo da missão. Em 1988, em Oslo, na Noruega, a Fundação Nobel outorgou aos que cumpriram a missão Suez o Prêmio Nobel da Paz. Seu atual presidente é o senhor Alfredo Marcelino dos Santos Filho. O Instituto Boina Azul foi criado em março de 2012 e tem por finalidade congregar militares e ex-militares participantes das missões de paz das Nações Unidas no Timor-Leste, Angola e República do Haiti. Consideram que é obrigação dos seus integrantes manter a paz em nossa pátria e lutar pelo seu desenvolvimento. Assim, a união desses brasileiros, com toda a experiência adquirida na execução de suas tarefas militares, gera o potencial para prover o bem social. O grupamento é comandado pelo seu presidente, o senhor André Cunha. Aproxima-se do palanque o grupamento de veteranos paraquedistas do Exército Brasileiro, comandado pelo coronel de infantaria R1 Cláudio Neto de Prímio. O grupamento de veteranos paraquedistas do Exército Brasileiro é composto por militares da reserva que serviram na atual Brigada de Infantaria Paraquedista, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Seus componentes se comprometem a honrar e dignificar a mística do combatente aeroterrestre brasileiro, seus nobres e leais valores como militares e cidadãos, e demonstrar seu incondicional amor à pátria. A tropa PQD tem como grito de guerra o lema: Brasil, acima de tudo. Aproxima-se do palanque a Associação dos Oficiais da Reserva do Rio Grande do Sul. Em 1993, foi fundada a Associação dos Ex-Alunos e Amigos do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, a AEAA, com a missão de congregar seus associados, integrar comunidade e exército, servir de exemplo aos jovens oficiais, apoiar o comando, defender e valorizar os símbolos da pátria e preservar o CPUR como patrimônio histórico, cultural e militar. Em 2008, transformou-se na Associação dos Oficiais da Reserva do Rio Grande do Sul. E ao completar 20 anos, busca ampliar o número de núcleos municipais e se inserir ativamente na sociedade. Seu atual presidente é o 2º Tenente OCT de Artilharia, Carlos Augusto Santiago Nobre. Associação dos Amigos do Casarão da Várzea do Colégio Militar de Porto Alegre. Inicia seu desfile o Batalhão da Saudade, composto por ex-alunos, ex-profissionais, pais e amigos do velho Casarão da Várzea, prédio que abriga o centenário Colégio Militar de Porto Alegre.
e que em meados do século passado abrigou também a Escola Preparatória de Porto Alegre. A associação foi fundada em 1995 pelo coronel José Eurico de Andrade Neves Pinto. Hoje é presidida pelo tenente-coronel Mário Gilberto da Silva Lescano. Aproxima-se a Associação dos Veteranos e Amigos da Polícia do Exército Rio Grande do Sul. A Associação dos Veteranos e Amigos da Polícia do Exército Rio Grande do Sul foi fundada em 21 de agosto de 2012. Destina-se a reunir ex-militares que serviram nas unidades de polícia do Exército, amigos e simpatizantes que cultuem seus postulados, seus valores e seus ideais. A associação se destaca pelas palestras ministradas em escolas de instruções de direção defensiva em unidades militares do Comando Militar do Sul. Seu atual presidente é o veterano coronel Renato Dias da Costa Aita. O desfile é liderado pelo seu vice-presidente, o veterano capitão Oscar de Oliveira Ramos Neto. Na sequência do desfile, aproxima-se do palanque a Associação dos Veteranos do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado. Confraria dos ex-integrantes dos quartéis da Serraria, a Conexis. Foi fundada em 12 de outubro de 92 e seu coordenador é o capitão da reserva da Arma da Cavalaria, Vilmar Carlotto. O grupamento é formado por antigos componentes do 2º Regimento de Reconhecimento Mecanizado, da 2ª Companhia Média de Manutenção, do 8º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado e 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, tradicionais organizações militares que por anos integraram a guarnição militar de Porto Alegre. Estes cidadãos que hoje desfilam voluntariamente, com entusiasmo e vibração, têm muito orgulho e satisfação de ter servido a pátria como soldados do Exército Brasileiro. São homens que mantêm acesa a chama do patriotismo, do amor e respeito aos símbolos nacionais que juraram defender com o sacrifício da própria vida. Irmanados por esse espírito, reúnem-se com frequência para rever e confraternizar com companheiros da época da caserna. Aproxima-se agora a Associação dos Veteranos Arranca-Toco, AVAT. A AVAT foi criada no ano de 2015. Um grupo de militares da reserva que serviram no antigo 18º Batalhão de Infantaria Motorizado. A AVAT foi criada com a esperança de reencontrar os amigos, dar um abraço, confraternizar com esses que serviram no 18º Batalhão de Infantaria Motorizado de Porto Alegre. A AVAT é presidida pelo 3º Sargento João Marcondes Vargas Trindade. Aproxima-se do palanque a Associação dos Ex-Integrantes do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda. A Associação Osório, o Legendário, foi criada em novembro de 1990 por iniciativa dos companheiros Maurício Varede, Jorge Eli Bastos e Marco Antônio de Oliveira, ex-integrantes do Regimento Osório. A associação, que atualmente congrega mais de 400 ex-integrantes do Regimento Osório, ainda tem como tarefa cultuar a memória do insigne Marechal Manuel Luiz Osório. Aproxima-se a Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN. A Academia Militar das Agulhas Negras tem como origem a Academia Real Militar criada pelo príncipe Dom João VI. Nesta solenidade, a AMAN faz-se representar por um grupamento constituído de cadetes destacados por seu uniforme histórico na cor azul ferrete. Aproxima-se agora o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Foi criado em 31 de janeiro de 1928, tendo iniciado suas atividades com cursos de infantaria e cavalaria. Posteriormente foram criados cursos de artilharia, engenharia e intendência. E mais recentemente, o de comunicações. Seu atual comandante é o coronel de artilharia Paulo Antônio Naon Penido Monteiro.
O CPOR se faz representar também nesse desfile pela Companhia de Comando e Serviços, que abriga em seu efetivo jovens que estão prestando serviço militar obrigatório, sendo grande parte provenientes da guarnição de Porto Alegre. Sua missão é formar o oficial da reserva e o cidadão cônscio de seus deveres e direitos, além de difundir os seculares valores e tradições do Exército Brasileiro. Inicia seu desfile no Dia da Pátria de 2015, o garboso e tradicional Colégio Militar de Porto Alegre, cujo batalhão escolar está composto por cerca de 700 alunos do 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental e do 2º e 3º anos do ensino médio, representando as mais de 1.000 alunos que estudam no Colégio Militar de Porto Alegre. Seu atual comandante e diretor de ensino é o Coronel de Cavalaria Genesi Sá Júnior, que também comanda o grupamento escolar neste desfile. No comando do batalhão escolar do Colégio Militar de Porto Alegre está o coronel aluno Pedro Henrique da Silva Dias, seguido pelo mascote Nicodemos, conduzido pelo aluno e pela aluna de menor estatura do colégio, seguindo tradição quase secular. Com 103 anos de existência, o Colégio Militar de Porto Alegre, ou Colégio dos Presidentes, é um destaque entre as escolas do estado. Seu diferencial educacional consiste no fato de possuir uma proposta pedagógica onde há uma articulação eficaz no ensino preparatório com o ensino assistencial, em um ambiente identificado segundo os valores, costumes e tradição do Exército Brasileiro. Seus professores estão adaptados à era do conhecimento, procurando interagir com seus alunos e se tornando seus facilitadores no processo do aprender a aprender. Este é o Colégio Militar de Porto Alegre, Colégio Casarão da Várzea, que ora desfila com garbo e marcialidade. O Colégio Militar de Porto Alegre foi criado em 1912. O portentoso prédio em que funciona, fundado em 1872, faz parte do patrimônio histórico da cidade de Porto Alegre. Sua antecessora, a Escola Militar do Rio Grande do Sul, foi o primeiro curso de ensino superior do estado, e dela saíram, em 1896, os professores que fundaram a Escola de Engenharia, precursora da atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pelas centenárias arcadas do Colégio Militar de Porto Alegre, transitaram como alunos, oficiais ou praças e 6 presidentes da República. Eurico Gaspar Dutra, Humberto de Alencar Castelo Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Carrasco Médici, Ernesto Geisel e João Batista de Oliveira Figueiredo, o que o fez ser alcunhado como Colégio dos Presidentes. Eminências da vida civil também estudaram no Casarão da Várzea, como o poeta Mário Quintana e o artista plástico Vasco Prado. O excelente desempenho de seus estudantes faz com que seja uma das escolas destaques do estado, em parâmetros nacionais de educação, como IDEB e Enem, além de ter o maior índice de aprovação no vestibular da UFRGS. Nos últimos anos, o colégio teve a satisfação de ver vários de seus alunos receberem medalhas de ouro, prata e bronze em Olimpíadas intelectuais, como de matemática, física e química, passando a se constituir na escola gaúcha que mais medalhas conquistou em Olimpíadas científicas. Assim, com base em uma tradição de eficiência, disciplina, valores morais, camaradagem, patriotismo e ensino de alto nível, o Colégio Militar de Porto Alegre procura formar o cidadão do amanhã. Homens e mulheres aptos e dignos para serem os líderes que conduzirão os destinos da próspera pátria com que todos sonhamos. Por essa presença marcante na vida regional e brasileira, o Colégio Militar de Porto Alegre constitui-se hoje não apenas em um patrimônio de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, mas também de todo o Brasil. Colégio Militar de Porto Alegre, formando hoje o cidadão do amanhã. Ainda no desfile do destacamento escolar, já podemos avistar a representação da Academia de Polícia Militar.
Desfila para nós a Academia de Polícia Militar, Academia Coronel Hélio Moro Mariante. Em 1º de março de 1916, o então comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Afonso Emílio Massot, proporcionou aos oficiais e praças da Força Estadual os meios de se aperfeiçoarem, criando o curso de ensino. Coincidindo com a fase de consolidação da República Brasileira, o ensino foi prioridade no comando do Coronel Massot. Após 2 anos, foi criado o curso de preparação militar. No ano de 34, foi criado o Centro de Instrução Militar, que em 3 de julho de 37, passou a ocupar o quartel da atual área das Bananeiras. A tropa formada pelos cadetes do curso superior de Polícia Militar é comandada pelo Major Maurício Ruster. Aproxima-se agora do palanque principal alunos do Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Idealizado em 1980 pelo Coronel Oswaldo Oliveira da Silva, na época comandante da Academia de Polícia Militar, com a denominação Escola Estadual de 2º Grau da Brigada Militar. O Colégio Tiradentes tem por objetivo proporcionar o ensino médio, preparando os alunos para o ingresso em cursos técnicos e ensino superior, além de promover a dignidade das pessoas, oferecendo ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, inclusive a postura de um futuro líder, preparando para o exercício consciente da cidadania. Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Aproxima-se do palanque das autoridades o destacamento de tropas operacionais, sob o comando do Coronel Aldevir Ítalo da Rocha, do Comando Militar do Sul. O Estado-Maior está constituído por oficiais da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira e da Brigada Militar. Integram este grupamento tropas de organizações militares do Exército sediadas na guarnição de Porto Alegre, elementos do 5º Distrito Naval, 5º Comando Aéreo Regional e tropas da Brigada Militar. O comando do 5º Distrito Naval está instalado na cidade do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, e tem sob a sua jurisdição também os estados do Paraná e de Santa Catarina, possuindo um total de 25 organizações militares. O primeiro destacamento é composto por marinheiros do comando do 5º Distrito Naval, Capitania Fluvial de Porto Alegre e Núcleo de Formação de Reservistas Navais. Ressalta a importância daqueles que, a bordo dos navios da nossa esquadra e das forças distritais, diuturnamente defendem os interesses do Brasil na nossa Amazônia Azul e na extensa malha fluvial. Segundo destacamento, composto pelos fuzileiros navais do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande, representa a projeção em terra do poder naval. Os fuzileiros navais estiveram presentes em importantes episódios da história do Brasil e hoje participam da Força de Estabilização no Haiti e da Força Interina das Nações Unidas no Líbano. Senhoras e senhores, inicia-se neste momento o desfile da tropa do Exército Brasileiro, sendo que o primeiro grupamento é formado pela 1ª Companhia de Guardas subordinada à 3ª Região Militar. A 1ª Companhia de Guardas tem por missões proporcionar a guarda e a segurança de instalações militares, realizar a escolta de comboios logísticos, prestar honras militares e participar de operações de garantia da lei e da ordem, como tropa de choque subordinada diretamente à 3ª Região Militar. A 1ª Companhia de Guardas é comandada pelo Major de Infantaria Luiz Felipe Ferreira. Grupamento Feminino.
Na sequência deste desfile, temos o desfile do Palanque Oficial, o Grupamento Feminino do Exército Brasileiro. A história do ingresso da mulher no Exército começou há 23 anos na Escola de Administração do Exército em Salvador, Bahia. Em 98, o Exército instituiu o estágio de serviço técnico para profissionais de nível superior em várias áreas do conhecimento. À frente do grupamento feminino, desfila a capitão QCO Juliana Patucci Bertol. Aproxima-se agora o 18º Batalhão de Infantaria Motorizado. Sua história remonta ao ano de 1772. Após várias transformações, nasceu o 7º Batalhão de Caçadores, também conhecido como Batalhão da Cidade ou Batalhão de Porto Alegre. Unidade que mais tarde contribuiu com oficiais e praças para integrarem a Força Expedicionária Brasileira. Em 1972, foi transformado em 18º Batalhão de Infantaria Motorizado, sendo em 2001 transferido da capital gaúcha para a cidade de Sapucaia do Sul. O 18º Batalhão de Infantaria Motorizado comemora o seu aniversário em 28 de novembro e atualmente é comandado pelo Coronel de Infantaria Alfredo Ginter Zweiner, que se encontra à testa do grupamento de desfile. Aproxima-se do palanque o 19º Batalhão de Infantaria Motorizado. A história do 19º Batalhão já dá nos idos de 1737. Nesse ano, devido às lutas em torno da colônia de Sacramento, foi criado o Batalhão da Serra. Em 1944, o Batalhão da Serra partiu para lutar em terras do continente europeu, sendo no sul do país a unidade que enviou o maior contingente de pracinhas para a Força Expedicionária Brasileira. Nos anos de 2000 e 2002, participou da missão de apoio das Nações Unidas no Timor-Leste. E em 2004, atuou com grande parte de seu efetivo na missão de paz do Haiti. Recentemente, no período de janeiro a abril de 2012, o 19º Batalhão de Infantaria Motorizado participou da operação de pacificação dos complexos da Penha e do Alemão na cidade do Rio de Janeiro. Desfila a testa do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado o seu comandante, o Tenente Coronel de Infantaria, Márcio Cosic Trindade. Desfila neste momento um grupamento do 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado. O 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado tem sua origem no 3º Grupo de Artilharia de Montanha, criado em 1919. O 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado é comandado atualmente pelo Tenente Coronel de Artilharia José Charbel Almir Denader Bittencourt. 3º Batalhão de Comunicações. Responsável pelo apoio de comunicações ao Comando Militar do Sul, o 3º Batalhão de Comunicações é o pioneiro em experimentação e consolidação da moderna doutrina de comunicações da área do Exército Brasileiro. O batalhão é dotado de equipamentos que permitem a integração dos sistemas operacionais de comunicações ao Sistema Nacional de Telecomunicações, proporcionando maior rapidez e confiabilidade em comunicações de campanha. Pela natureza de seu material, do seu pessoal, o batalhão participa anualmente de planejamentos e exercícios com a Academia Militar das Agulhas Negras e a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. O 3º Batalhão de Comunicações é comandado pelo Coronel de Comunicações Valmor Dornelles Júnior. A seguir desfila uma representação do 8º Batalhão Logístico, sediado no bairro Batalhão Logístico com o maior número de quartéis apoiados. Desde 2014, o atual comandante do batalhão é o Coronel de Cavalaria Paulo Caetano Martins de Oliveira. Esse foi, senhoras e senhores, o desfile das tropas do Exército Brasileiro. Exército Brasileiro, braço forte, mão amiga.
Força Aérea Brasileira tem por missão síntese a manutenção da soberania do espaço aéreo nacional com vistas à defesa da pátria. O atual comandante do 5º Comando Aéreo Regional é o excelentíssimo senhor Major Brigadeiro do Ar Jefferson Domingues de Freitas. Sua área de jurisdição situa-se dentro dos limites territoriais dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O contingente do desfile da Força Aérea Brasileira é constituída por banda de música, o comandante da tropa, Major Engenheiro de Infraestrutura Aeronáutica, Rodrigo Prado dos Santos. O Estado-Maior representando o Corpo de Oficiais da Guarnição de Aeronáutica de Porto Alegre. Aproxima-se o pavilhão nacional, símbolo majestoso da nação brasileira, juntamente com sua guarda, que com garbo e bravura defendem, se necessário for, com a própria vida. Aproxima-se o grupamento das bandeiras históricas, que retratam a história do Brasil desde o descobrimento pelos portugueses, passando pelo período colonial, constitucionalista e período republicano. Esse grupamento é formado por 12 bandeiras. Grupamento de estandartes das organizações militares da Guarnição de Aeronáutica de Porto Alegre. Aproxima-se do palanque o grupamento armado do Batalhão de Infantaria de Aeronáutica Especial de Canoas. Unidade encarregada de executar as missões de segurança, defesa, policiamento e contra-incêndio das unidades de aeronáutica da guarnição. Aproxima-se agora do palanque o grupamento desarmado do 5º Comando Aéreo Regional, composto pelo efetivo do Quartel-General, Base Aérea de Canoas e seus esquadrões aéreos, Prefeitura de Aeronáutica de Canoas, Destacamento Aéreo de Canoas e de Porto Alegre, Serviço Regional de Prevenção de Acidentes e Hospital de Aeronáutica de Canoas. Aproxima-se do palanque o grupamento feminino da FAB, representando as mulheres militares, cada vez mais presentes nas fileiras da Força Aérea Brasileira. Com garra, graça, disciplina, empenham-se no cumprimento da missão. Atualmente são mais de 8.000 mulheres militares em toda a FAB. Finalmente temos o grupamento de pilotos, aeronavegantes e especialistas em manutenção de aeronaves. Esses são os heróis do presente da Força Aérea Brasileira. São os que voam e que garantem a soberania do espaço aéreo brasileiro, trazendo a memória dos bravos antecessores que, com determinação e amor à pátria, combateram nos céus da Europa e do Brasil, patrulhando o litoral brasileiro. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, que conduz a lança de honra do Marechal Osório, doada ao patrono da arma de cavalaria pelo povo do Rio de Janeiro. Desfila o 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, Regimento Osório. O Regimento Osório tem sua origem no Regimento Dragões do Rio Grande, cuja primeira fração, embrião do futuro regimento, foi criada em maio de 1737. O Regimento Osório é a mais antiga unidade da arma de cavalaria do Exército Brasileiro. Participou de todas as campanhas externas do período imperial, muitas delas sob o comando do Marechal Osório. O 3º Regimento de Cavalaria de Guarda desfila com 2 pelotões, envergando seu uniforme histórico, e um pelotão preparado para emprego em garantia da lei e da ordem, representando assim o passado de tradição e glória e o presente de trabalho e operacionalidade. Está encerrado o 193º desfile da Independência.